Você já se perguntou qual é o segredo que algumas mulheres guardam para fazer qualquer homem pensar nelas sem parar, mesmo quando estão a quilômetros de distância? Será que existe uma fórmula psicológica tão poderosa que pode transformar você em um imã irresistível? Fique até o final para descobrir o truque que vai virar o jogo a seu favor e te dar o controle que você sempre quis. Olá! Bem-vindos de volta a mais um vídeo cheio de insights. Hoje, vamos mergulhar fundo em um tema que muitas de vocês pediram: como deixar um homem completamente obcecado por você, usando o poder da psicologia. Antes de tudo, vamos ser realistas. Ninguém pode forçar alguém a sentir algo que não quer. Mas a boa notícia é que a ciência nos deu ferramentas incríveis, táticas sutis e inteligentes, que podem despertar o interesse dele, mexer com a cabeça dele e fazer com que ele te veja como alguém impossível de ignorar. Com essas 11 estratégias, você vai aprender a criar uma atração magnética, quase como se estivesse plantando uma semente na mente dele, que cresce até ele não conseguir mais te esquecer. Se você está louca para conquistar a atenção daquele cara especial, mas ainda não sabe como acender essa chama que o faça correr atrás de você, este vídeo é para você. Vamos passo a passo com calma e clareza, para que você entenda exatamente o que fazer e por quê. E eu prometo, se você aplicar essas dicas com atenção, ele não vai apenas notar você, ele vai ficar pensando em você o dia todo. Mas, antes de começarmos, um aviso importante: escolha bem quem você quer conquistar. Sabe por quê? Muitas mulheres sonham em ser o centro das atenções de um cara, mas quando finalmente conseguem, percebem que ele não era tudo isso. Então pause por um segundo e reflita: ele é o homem certo para você? Será que ele merece o seu esforço? Se a resposta for um sim firme, se você sente no fundo do coração que ele é o único que você quer ao seu lado, então prepare-se para ir atrás do que é seu. Eu falo isso porque essas técnicas são poderosas, e usá-las com alguém que não vale a pena pode te deixar com um vazio depois. O objetivo aqui é construir algo real, com um homem que você imagina no seu futuro. Não é sobre brincar com sentimentos ou manipular só por ego. Então respire fundo, pegue um caderno se quiser, e vamos começar a transformar você na mulher que ele não consegue tirar da cabeça. 1. Faça ele se sentir único. Se você está de olho em alguém especial, o primeiro passo é simples, mas poderoso. Faça ele se sentir como o cara mais incrível do mundo quando está com você. Homens adoram se sentir valorizados. É quase como um combustível secreto para o ego deles. Então, imagine isso. Vocês estão conversando, e em vez de só ouvir distraidamente, você presta atenção de verdade. Ele começa a falar sobre o trabalho dele, talvez sobre aquele projeto que ele está orgulhoso, ou sobre como ele consertou algo em casa no fim de semana passado. E você responde com um: "Nossa, você é muito bom nisso", ou "Como você consegue ser tão dedicado assim?". Passe a maior parte do tempo juntos, digamos, uns 80%, destacando o que ele tem de especial. Pergunte sobre os sonhos dele, as histórias da infância que ele ama contar, tipo aquela vez que ele ganhou uma corrida na escola, ou construiu uma casa na árvore com os amigos. Leve ele nessa viagem pelas memórias que o fazem sorrir, e você vai ver os olhos dele brilharem. Mas aqui vai o pulo do gato. Evite transformar esses momentos em uma sessão de terapia sobre você. Nada de falar sobre o chefe chato, a dor nas costas, ou o boleto que venceu. Pelo menos não no começo. Por quê? Porque despejar problemas logo de cara é como jogar água fria em uma fogueira que mal começou a queimar. Relacionamentos novos são como plantas frágeis. Precisam de luz e cuidado, não de peso extra. Então foque em fazer ele se sentir um rei. E ele vai querer voltar para o seu reinado sempre que puder. Quer dominar essa arte de acender o ego dele com palavras? O livro Desejos e Malícias tem um capítulo incrível, chamado Conversas que Seduzem, que te ensina a transformar qualquer papo numa faísca irresistível. Tá na descrição para você conferir. 2. Deixe ele te ajudar. Agora vamos para uma tática que parece contraintuitiva, mas é genial. Peça favores a ele. Isso mesmo,
Estudos mostram que quando alguém faz algo por você, essa pessoa tende a gostar mais de você depois, mesmo que no começo ela não fosse sua maior fã. Isso tem nome: Efeito Ben Franklin. O cara, aquele da nota de $100, descobriu isso há séculos e escreveu no livro dele: quem já te ajudou uma vez, vai querer te ajudar de novo, mais do que alguém que você ajudou. Por quê? Porque o cérebro humano é esquisito e adorável ao mesmo tempo. Quando ele te ajuda, ele inconscientemente pensa: eu fiz isso por ela, então ela deve valer a pena. É como se ele justificasse o esforço dele, gostando mais de você. Então, como usar isso? Não precisa ser nada complicado. Pode ser algo como: você pode me ajudar a escolher uma série boa para assistir? Ou: você entende de carros? Meu pneu tá meio estranho, o que acha? O segredo é fazer ele se sentir útil, sem parecer que você tá pedindo demais. E o melhor? Ele vai começar a te associar com essa sensação boa de ser necessário. Quer um exemplo da vida real? Uma amiga minha uma vez pediu pro crush dela ajudar a montar uma estante. Ele passou a tarde toda lá. E depois disso, não parava de mandar mensagem para ela. Que tipo de favor você pediria? Conta aqui nos comentários, vamos trocar ideias. 3. Prenda o olhar dele. Tá preparada para um truque que parece coisa de filme, mas funciona mesmo? Segure o olhar dele por alguns segundos a mais do que o normal. Isso mesmo. O contato visual é uma arma secreta da psicologia. Pesquisas do psicólogo social Arthur Aron, um cara que entende tudo de conexão humana, mostram que quando duas pessoas se olham nos olhos por um tempo prolongado, as chances de um clima rolar aumentam muito. Ele fez um experimento famoso, onde estranhos se encararam por minutos, e muitos acabaram sentindo uma atração inesperada. Mas calma, tem 2 detalhes importantes. Primeiro, ele precisa te achar minimamente interessante. Não adianta forçar com alguém que já te ignorou 1000 vezes. Segundo, ele tem que sentir que você tá na dele também, nem que seja só um pouquinho. Então, imagine a cena. Vocês estão conversando sobre algo leve, tipo o dia dele, e você olha nos olhos dele, sorri de leve e não desvia logo. Só mais uns segundos. Não é para ficar encarando como se fosse um duelo, mas só o suficiente para criar um momento. Ele vai sentir aquele arrepio sutil e o cérebro dele vai começar a te marcar como alguém diferente. É simples, mas poderoso. Experimente e me conta como foi. 4. Acredite no potencial dele. Aqui vai uma verdade que os psicólogos adoram. As pessoas tendem a virar o que você espera delas. Isso é o chamado efeito Pigmalião e é quase como mágica. Se você acha que ele é um cara incrível, ele vai querer provar isso para você. Por outro lado, se você já o rotulou como um grosso ou egoísta, mesmo sem perceber, suas ações vão acabar reforçando isso. Tipo um ciclo vicioso. Então, mude o jogo. Acredite que ele é gentil, atencioso, alguém que vale a pena. Por exemplo, se ele te oferece um café, diga algo como: você sempre sabe como melhorar meu dia, né? Ele vai captar essa vibe positiva e querer corresponder. Uma vez conheci uma mulher que transformou um cara meio desleixado num gentleman, só porque ela tratava ele como se ele já fosse assim. Ela dizia coisas como: você tem um jeito tão cuidadoso, dá pra ver que você se importa. E adivinha? Ele começou a se importar mesmo. Então, veja o melhor nele, e ele vai te surpreender. Tá gostando disso? Inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Nossa comunidade tá crescendo, e seus comentários e curtidas são o que nos mantém no gás. 5. Provoque com psicologia reversa. Quer fazer ele correr atrás de você? Como louco? Então use a psicologia reversa. Um truque que mexe com a cabeça masculina de um jeito genial. O segredo é dizer, ou fazer o oposto do que ele espera, só para deixar ele intrigado. Por exemplo, digamos que você tromba com um ex, e ele pergunta como você tá. Em vez de parecer nostálgica ou falar do passado, dê um sorriso e diga: tô ótima, e você? Deixe ele puxar o assunto. E se ele sugerir ser só amigos, concorde com um:
Achei uma ideia ótima, faz sentido. Por dentro, você pode estar louca para abraçar ele, mas essa calma vai fazer ele pensar: espera, ela tá tão bem assim sem mim? Homens adoram um desafio, e quando você não entrega tudo de bandeja, ele vai querer reconquistar sua atenção. Já vi isso funcionar com uma colega que disse pro crush: acho que a gente funciona melhor como amigos. 2 dias depois, ele estava mandando flores para provar que não. É o poder de inverter as expectativas. Se você quer levar essa tática pro próximo nível e fazer ele te assumir de vez, o ele vai te assumir em 20 dias te dá técnicas para transformar esse jogo mental num compromisso real. Link na descrição. 6. Brilhe como a melhor versão de você. Homens não resistem a uma mulher que tá de bem consigo mesma. Então, mostre para ele que você é confiante, que ama sua vida e que não tá desesperada por aprovação. Isso não é só sobre caprichar no look. Embora aparecer com um visual que te faça sentir poderosa ajude muito, mas também sobre sua energia. Seja aquela pessoa que fala com entusiasmo sobre um livro que leu, um hobby que curte ou uma viagem que está planejando. Por exemplo, imagine que vocês estão num encontro e ele pergunta o que você fez no fim de semana. Em vez de um nada demais, diga algo como: fui experimentar uma aula de cerâmica, foi tão legal moldar algo com as mãos. Ele vai perceber que você é interessante, completa e vai começar a temer te perder. Uma vez uma amiga minha virou o jogo com um cara, só porque ela apareceu num encontro com um sorriso enorme, contando sobre um projeto pessoal. Ele ficou tão impressionado que passou a semana inteira falando dela para os amigos. Então, brilhe. E ele vai querer estar por perto para absorver essa luz. E se você quer brilhar tanto que até um ex volta correndo, o desafio: 21 dias para voltar com o ex te guia para reacender seu fogo interior e fazer ele perceber o que perdeu. Confere na descrição. 7. Viva sua própria história. Aqui vai uma verdade que muda tudo. Homens de valor não querem uma mulher que vive só por eles. Quem curte isso? Só os inseguros, ou os que querem controle. E você merece mais que isso. Mostre que você tem sua própria vida, amigos, trabalho, paixões. Não cancele seus planos para ficar grudada nele. E não mande mensagem 24 horas por dia esperando resposta. Por exemplo, se ele te chamar para sair e você já tiver algo marcado, diga: adoraria, mas hoje tenho um jantar com as meninas. Que tal amanhã? Ele vai respeitar que você não tá desesperada, e isso dá espaço para ele te perseguir. Conheço uma mulher que conquistou o namorado assim. Ela era tão ocupada com a dança dela que ele tinha que correr atrás para encaixar um tempo com ela. Independência é sexy. Mostre isso, e ele vai te querer ainda mais. 8. Conecte-se nos valores dele. A ciência já provou. A gente se apaixona mais fácil por quem é parecido com a gente. Isso é a teoria da atração por similaridade. Então, descubra o que move ele e mostre que você tá na mesma vibe. Se ele é do tipo aventureiro, conte sobre aquela trilha que você fez, ou como quer pular de paraquedas um dia. Se ele valoriza a família, mencione como você adora cozinhar com sua mãe aos domingos. Uma vez, vi um casal se conectar porque ela percebeu que ele amava música indie e começou a falar sobre bandas que ela curtia. Ele ficou encantado por encontrar alguém igual. Não é sobre fingir ser quem você não é, mas destacar as partes de você que combinam com ele. 9. Seja um porto seguro. Quer que ele te procure sempre? Seja alguém que ele sente que pode confiar. A pesquisadora Amy Cuddy, de Harvard, explica, no livro Presence, que ser calorosa e confiável faz as pessoas se abrirem para você. Então, quando ele falar, ouça de verdade. Se ele contar um problema no trabalho, diga: nossa, deve ter sido difícil, como você lidou com isso? Mostre que você é um espaço seguro, e ele vai te ver como indispensável. Uma amiga minha ganhou o coração de um cara só por ser a única que perguntou como ele estava depois de um dia ruim. Ele disse que nunca esqueceu isso. 10. Guarde o melhor para depois. Essa é crucial. Não entregue tudo no primeiro encontro, especialmente
Na parte física, se ele conseguir o que quer logo de cara, o desafio acaba e o interesse dele pode evaporar. Em vez disso, crie expectativa. Se ele tentar avançar, diga com um sorriso: gosto de ir com calma. Quero te conhecer de verdade primeiro. Isso mostra que você se valoriza, e homens adoram correr atrás de algo que parece raro. Uma conhecida minha fez isso com um cara que vivia pulando de relação em relação. Ela segurou a onda, e ele acabou se esforçando como nunca para conquistá-la. Você vira o prêmio, e ele vai te tratar como tal. 11. Use o poder do toque, sutil. Por fim, vamos falar de algo simples, mas que mexe com o subconsciente: o toque. Quando vocês estiverem juntos, experimente um roçar leve no braço, enquanto ri de algo que ele disse, ou um toque no ombro, para chamar atenção. Estudos mostram que esses gestos criam uma conexão física, que o cérebro registra como atração. Não exagere, é só o suficiente para ele sentir um calor. Uma vez vi um cara ficar visivelmente mais animado num encontro, só porque ela tocou a mão dele para enfatizar uma história. Ele retribuiu na hora e o clima mudou. Fazer ele ficar obcecado não é mágica, mas exige intenção. Seja verdadeira, siga esses passos, e ele não vai resistir. Então, qual era aquele segredo do começo? É isso. Torne-se o mistério que ele quer desvendar. Uma mulher confiante, intrigante e impossível de esquecer. Quer mais? Os guias, desejos e malícias, ele vai te assumir em 20 dias. E desafio: 21 dias para voltar com o ex estão na descrição. Cada um te dá um mapa para dominar essas estratégias e fazer ele ficar louco por você. Conta nos comentários qual dessas dicas você vai testar primeiro. Obrigada por ficar até aqui. Até a próxima.